Bom dia a todos, meus queridos e amados irmãos. Que a bendita graça de Cristo Jesus esteja conosco nesta manhã, nesta quarta-feira. Temos a alegria de podermos mais uma vez estarmos na nossa sala. Deus nos deu aí esta graça. Hoje nós temos uma lição que nós vamos estudar, com base em Marcos capítulo 2, verso de 41, e também Atos capítulo 10, de 1 a 4. Tá? E a nossa lição vai falar sobre a importância, continuando falando aí sobre a importância das ofertas, mas propriamente Deus observa nossas ofertas. Será que Deus está interessado com as nossas ofertas? Será que Ele olha, Ele vê quais são os motivos do nosso coração em doar as ofertas? Será que Deus presta atenção nisto? É o que nós vamos estudar hoje, através aí, da Bíblia Sagrada, que nós vamos estudar estes versos que são tão importantes, tá bom? Muito bem, vamos mais uma vez orar. Eu quero dizer para você que todas as vezes que nós abrimos a Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, nós devemos pedir a Deus para que o Espírito Santo, o Espírito de Deus, Ele estejam conosco nos ensinando, queridos, porque a Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, é sagrada, tá? É inspirada, tá? Pelo Espírito Santo. Nós não podemos ter nenhum entendimento se não for pelo Espírito Santo. Então vamos orar. Deus Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito Santo, em Teu nome neste momento, nós abrimos a Tua Palavra com o nosso coração cheio de vontade e desejo de aprendermos um pouco mais da Tua verdade. Por isso nós o pedimos a Ti, ó Pai, para que nos ajude a compreender e não somente entender, como também viver uma vida na prática da Tua Palavra. Em nome de Jesus nós o pedimos e agradecemos. Amém. Muito bem, queridos, Deus observa nossas ofertas, né? Jesus ele estava ali no pátio do templo juntamente com seus discípulos em um daqueles dias que era um dia de adoração, quando ali estava um grande número, né, de pessoas que foram ali para adorar a Deus, outros com algumas outras intenções, né? Não é diferente também hoje, né? A igreja é um local público, né? Público no sentido de que todos podem entrar, todos podem louvar a Deus, podem cantar, podem orar, né? Não importa a entidade, não importa a religião, né? A igreja é público para todos, tá? Embora é privada, porque na verdade precisa ser cuidada, né? E é um local onde todos nós precisamos cuidar para termos esse local assim bem aconchegante para que nós possamos adorar a Deus, tá? Por isso, né, é público, né? Todos podem entrar, né? Não importando a sua raça, a sua família, a sua cultura, tá? E então, queridos, Jesus estava ali juntamente com os seus discípulos, e Jesus estava bem ali, pertinho da chamada ali caixa, né, da tesouraria, onde era depositada as ofertas, tá? E todos que passavam ali não passavam despercebidos por Jesus, tá? Até mesmo os motivos, tá? Porque Jesus, Ele lê os nossos corações, tá? Jesus sabia os motivos de cada pessoa que levava ali aquelas ofertas, ok? Mas em nenhum daqueles que iam ali depositar as suas ofertas foram mencionados por Jesus, senão uma pobre viúva, né? Você pode ler na sua Bíblia, em Marcos, no capítulo 2, verso de 41 a 44.
E aquela viúva, ela depositou ali 2 pequenas moedas, né? Aquelas moedas que ela colocou ali, se você for tratar de valor das moedas, quase que não valia nada, valia muito pouco, tá? Mas só que Jesus, queridos, depois ele conversando com os seus discípulos, ele diz assim, olha, esta viúva, ela deu mais do que todos os outros demais que vinham aqui depositar as suas ofertas. Tinha alguns ali até que fazia questão de colocar assim bem alto, né, para que ao cair aquelas moedas ali dentro da caixa, ela pudesse produzir um ruído que chamasse ali a atenção de todas as pessoas que estavam ali, né? Principalmente porque eles ia colocando, né, deixando cair ali de uma em uma para ser percebido, né, a quantidade que aquela pessoa estava ali doando de oferta. Por isso, Jesus falou para os discípulos que aquela pobre viúva, ela havia depositado tudo. Queridos, não era uma grande fortuna. As 2 moedas, aquele dinheirinho que ela levou para ali. É óbvio. Mas a diferença de todos os demais é porque junto com aquelas 2 pequenas moedas, ela estava também depositando o seu coração. Ela estava depositando a sua intenção. A intenção, na verdade, desta pobre mulher era uma intenção de muita alegria, porque ela estava colaborando, participando, tá? Do avanço da obra de Deus. Ela entendia que a importância das ofertas é para o crescimento da obra de Deus. Esse era o motivo porque ela estava depositando mais do que os outros, que apenas eram alguns interesseiros de ser vangloriados, de ser, quem sabe ali, elogiados, né, por outras pessoas. E além de tudo, queridos, eles estavam depositando algo que não vinha do seu coração, porque era sobra, tá? Não era algo que era separado em primeira parte. Era algo que depois que eles o havia gastado ali, quem sabe, nas suas farras, sabe, saciando os desejos, né, do apetite, né, fazendo com que grandes somas eram gastos ali, né, com coisas desnecessárias, satisfazendo os desejos do seu corpo. Então, queridos, aquilo que sobrava para se vangloriar era levado. Muitos faziam desta forma, principalmente muitos que se dizia ser líderes da religião. Tá? É por isso que aqui surge uma pergunta para mim e para você. Quando você leva a sua oferta, qual é os motivos que o fez você levar a oferta? É um motivo de gratidão, de alegria no seu coração, por estar participando do crescimento, do avanço da obra de Deus? Ou será que é simplesmente por um desencalço de consciência de que se não levar a oferta, quem sabe, Deus pode puni-lo? Eu quero dizer para você que nós um dia iremos prestar contas de todos os talentos que Deus colocou nas nossas mãos e como ele foi usado. Mas você pode ter certeza que Deus não vai, nesse exato momento, derramar os seus juízos simplesmente porque temos más intenções, né, em depositar as ofertas, quem sabe simplesmente para ser vangloriado por outras pessoas. Tá? Jesus, ele sabe os motivos do nosso coração, as razões do nosso coração, tá? Se é por gratidão,
tá? Reconhecendo a Deus pela sua bondade, pela sua graça, pela sua misericórdia, tá? Pelo seu grande amor por cada um de nós, ou se é simplesmente para mostrar para nós mesmos, tá? Que queremos ser admirados ou vangloriados por outras pessoas. Muito bem. Outro exemplo que nós temos aqui, queridos, no livro de Atos, no capítulo verso de 1 até o verso 4 do capítulo 10, tá? Conta para nós aqui a história de um senhor por nome de Cornélio. Ele nem judeu era. Ele tinha muito pouco conhecimento a respeito de Deus até. Ele estava começando a estudar a palavra de Deus, tá? Aqui o texto conta para nós, queridos, que esse homem, né, embora era um homem muito importante, né, ali nas regiões ali da Europa, né, propriamente ali por volta ali perto da Itália, mas esse homem, queridos, era um homem que ele temia a Deus. O pouco conhecimento que ele tinha um grande respeito por Deus. Ele guardava a palavra de Deus naquilo que ele conhecia, tá? Na luz que ele havia recebido. Então diz aqui o texto que Cornélio, né, ele foi visitado por um anjo de Deus, enviado por Deus, por volta das 15 horas, tá? Ou às 3 horas da tarde. Ele teve uma visão, o anjo desceu até ele, né? E o anjo veio trazer algumas notícias, algumas novas, né? Para Cornélio. E o anjo disse assim para Cornélio: Cornélio, as suas orações e também as suas esmolas, elas têm subido como memorial, como memória diante de Deus. Queridos, como Deus aprecia a nossa humildade, o nosso reconhecimento de total dependência de Deus e também o desejo sincero de sermos colaboradores ou participantes da grande missão do Senhor. Era isso que Cornélio estava naquele momento dizendo para Deus quando ele então orava e quando ele dedicava ali, né, parte, né, dos seus bens para ser gasto na obra de Deus e na salvação de pessoas. O anjo diz para ele: as suas orações, tá, e as suas esmolas têm subido como memorial diante de Deus. Que coisa linda, que coisa maravilhosa, não é? Queridos, as orações, quando o anjo diz para ele que tem subido diante de Deus, representava o respeito de Cornélio, reconhecimento da soberania de Deus e o seu amor de todo o coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças desse Deus maravilhoso que é o Criador de todas as coisas. Era isso que ele expressava. Tá? As esmolas, queridos, que ele doava, Cornélio, ele amava participar, né, de ações comunitárias, porque o seu coração, o coração de Cornélio era um coração caridoso, compassivo. Então Cornélio amava o seu irmão, amava o seu próximo como a si mesmo. Por isso, queridos, ele dedicava as suas esmolas ou ofertas para ajudar os mais necessitados. E é exatamente isso que Deus
espera de cada um de nós quando nós dedicamos as nossas ofertas e quando nós, queridos, oramos, falamos com Deus. Nós estamos amando a Deus, reconhecendo a grandiosidade de Deus como nosso Criador, como nosso mantenedor, como nosso Salvador, o nosso único e verdadeiro Deus. Nós estamos, através das nossas ofertas, dizendo, queridos, dentro do íntimo do nosso coração, se isso realmente é a nossa intenção. Amor ao nosso irmão, ao nosso semelhante, o nosso grande desejo de vê-los no reino dos céus. E através, queridos, dos nossos donativos como ofertas consagradas diante de Deus, são parte dos nossos esforços para que o Evangelho cresça mais e possa alcançar e atingir muitos corações. Então, meus amados, eu quero dizer para você que Deus tem muitos Cornélios hoje na sua igreja e muitos Cornélios que não estão na igreja, não conhecem a igreja, mas são pessoas bondosas, são pessoas que têm o coração caridoso, são pessoas, sabe, que embora não tenham uma luz do Evangelho, né, por completo, mas são pessoas que o pouco que conhece a Deus, tá, ama a Deus de todo o seu coração e ama também o seu irmão como a si mesmo. Deus tem muitos destes. Mas, queridos, que o exemplo daqueles que doam as ofertas simplesmente para engrandecer a si mesmo e o seu coração, cheio de egoísmo, como se ele fosse uma pessoa bondosa, estivesse ali demonstrando através da doação das suas ofertas. Queridos, que nós não venhamos a ter esse exemplo, tá? Como foi mencionado, tá? Que muitas e muitas pessoas doam as suas ofertas, né? Quem sabe com abundância, mas que não tem nenhum valor diante de Deus, simplesmente porque ele está depositando o orgulho do seu coração, o desejo de ser vangloriado por outras pessoas, tá? Mas que esse exemplo da pobre viúva e de Cornélio, que seja um exemplo para cada um de nós. Que Deus te abençoe, que você fique com Deus e que realmente o Espírito de Deus possa te ajudar, te iluminar, para que você compreenda realmente, tá, a importância das ofertas e que o seu coração seja motivado pelo amor. Um ótimo dia para você, que esta quarta-feira seja uma bênção na sua vida e que, queridos, o Espírito de Deus conduza cada passo da sua vida, tá? É o meu desejo para você e com a graça de Deus, logo nós estaremos com outra lição amanhã, se Deus quiser. Um abraço a todos.